aproveitar e mostrar aqui um pouco do FET para vocês. Ó, quando vocês entram, vai aparecer meio que uma tela assim, da Universidade de Colorado aqui, ó. Aí você vai aqui em simulações. Aí vejam que tem simulações de física, química, matemática, ciência da Terra, biologia, e assim vai. Deixa eu selecionar de física. E aqui vai abrir outra aba. Outra aba não, vai abrir outra página, né? Vocês vão ver que vai aparecer diversas simulações. Não somente da área de mecânica que a gente está trabalhando, mas de outras. Desvio da luz, cargas e campos. Bem legal esse programa. Deixa eu procurar o que a gente está aqui. Eu entrei no FEM de física, é diferente, né? É um pouco diferente, Mas é maneiro também, eu curti. Esse parece ser mais... mais completo, né? Não só mais completo, mas assim, quando tem mais coisas para você interagir, né? Esse parece eu vou mostrar mais, cada mais coisa dinâmica, aqui, assim. cada coisa dele, vou explicar direitinho aqui para vocês. É só uma dúvida, a gente está travando? Continua travando para vocês? Qualquer coisa eu mudo. Não, para mim não está, não. Tá ok? Não sei Tá para os bom. colegas. Vou aproveitar e abrir o... Nossa, que maneiro isso. Isso é do site? Do link? Aquela foto? Não, aquela foto é o meu plano de fundo. Maneiro. Que lindo. Mundo mesmo. Obrigado. Minha filha é amar. Ó, vamos lá, gente. Para a gente não perder muito tempo. Vou encarar. Vou botar ele saindo de uma altura 0 metros e um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque eu só quero trabalhar no momento com um movimento vertical, de subida e descida. Vejam, vou colocar primeiro uma abóbora para... Primeiro vamos fazer esse teste com a abóbora. A sua rapidez inicial, a sua velocidade inicial tinha botado 25 metros por segundo. E sem resistência do ar, certo? Vou dar o play aqui, vou atirar. Esse botão vermelho. Vixe, foi muito alto. Então, espera aí. Deixa eu recapitular. 0, 90. Vou colocar mais devagar, 10 metros por segundo, para ver se dá para ver a altura máxima. Ó, mas aí foi de menos. Vamos continuar no 15. Põe em 15, professor. Vamos no 15 mesmo. Vejam a que altura ela foi. Vou pegar aqui a fita métrica. Tem uma fita métrica aqui, ó. Vamos ver que altura ela foi. Mais ou menos. Uma altura aproximadamente... Opa. Porque diminuiu. Uma altura de aproximadamente 11,40 metros, né? Por aí. Isso foi um experimento com a abóbora. Mas vejam aqui em cima, no canto direito superior. Eu posso fazer esse experimento com qualquer outro desses objetos aqui. Vou fazer com uma bola de futebol. Vamos ver o que acontece. Vamos ver que altura ela vai. Professor? Oi. Cuidado com esse homenzinho aí. Essa bola pode cair na cabeça dele. Ó, presta atenção. Ó. Olhem que altura que ele foi. Não sei se vocês conseguem ver uma bolinha subindo e descendo. Deixa eu... Novamente. Essa aqui foi a bola de futebol. Pegando a fita métrica. Vejam. A mesma altura. Aproximadamente a mesma altura. Vou aumentar um pouquinho mais agora. Vou pegar uma bola de canhão. Mais pesada. Mais pesada deve ir mais baixo, não pode... Será? Talvez. Ou vai aí um pouquinho maior.
Vamos ver. A gente atirou ela, voltou. Vamos ver em que altura. Olha, praticamente a mesma altura. Agora eu vou além. Vou além. Vou pegar um piano. Atirei o piano. Infelizmente quebrou. Mas olha em que altura que ele foi. Obviamente o piano é mais pesado. Obviamente o piano tem uma massa maior. Mas olha em que altura que ele foi. A mesma. O porquê isso dá? Lembra daquele experimento em que eu falei na aula de lançamentos com a maçã e a pena? Desprezando a resistência do ar, o tempo de queda, o tempo de subida e de queda da maçã e da pena vão ser os mesmos. Porque se a gente despreza a resistência do ar, não interessa para a gente o valor da massa do corpo. Então, ou seja, eu posso tacar uma bola de boliche, uma bola de golfe, uma bola de futebol, posso tacar uma abóbora, uma maçã, ou até mesmo um piano, e vocês vão ver que eles vão atingir uma altura igual em um tempo também igual. Porque não interessa para a gente a massa quando a gente despreza a resistência do ar, certo? Agora eu quero trabalhar com vocês. Esse daqui é um movimento vertical, tá? Um movimento de subida e descida. E também eu queria dizer, vamos ver o porquê de um... Mas o porquê que você... Desculpa, professor Alain, mas por que você fala que quando você despreza, se você desprezou o corpo, a massa, você realmente... Mas o que na física, o que que significa para a gente, em termos de exercício? Vamos lá. Na física, a gente precisa muito de uma força, principalmente para andar, que é uma força de resistência. Essa força de resistência a gente chama força de atrito. Para andar, é necessário que ela exista. Senão você ia ficar que nem aqueles desenhos, você ia ficar andando, mas não saindo do lugar. Caso não existisse essa força de atrito, a gente não ia conseguir andar. Existe uma força de atrito também em fluidos. O que são fluidos? Gases e líquidos. Existe uma força de atrito na água, por exemplo. Existe uma força de atrito no ar. Existe essa força de atrito. Mas, como eu disse, é uma força. Se é uma força, há uma interação entre os corpos. E como é uma força de atrito, é uma força de resistência. Vamos pensar aqui. Se eu jogar um corpo no ar, uma hora ele vai parar. Mas, na verdade, não era para ele parar. Ele só para porque existe uma força externa a ele, que é a força de resistência do ar. A força de resistência do ar atua para que ele pare. Entendeu? A força de resistência resiste ao movimento. Se a gente despreza essa força de resistência do ar, não vai mais haver interação entre a matéria do corpo, ou seja, do piano, por exemplo, com o ar. Então, a gente vai acabar desprezando a massa de cada um. Porque se existisse essa resistência, existiria uma força externa a esse corpo. E aí entraria outros cálculos, entraria em uma ideia que a gente vai falar daqui para frente, que vai ser, por exemplo, nessa força de atrito, que aí a gente vai abordar direitinho essa parte. Deu para entender? Não, então, deu para entender. Mas, de qualquer maneira, um piano é mais pesado do que uma bola, né? Óbvio, né? Sim, tem mais massa, né? sim. Só que quando você despreza essa força de atrito, essa força do ar, é que as coisas ficam iguais, né? Independente de tamanho. Sim, entendi. É como se a gente estivesse trabalhando no vácuo. O vácuo não tem ar. Sim.
Então a gente acaba desprezando. Obviamente, é que na vida é difícil de mostrar isso daqui para vocês, porque na vida real não acontece isso, porque a gente tem essa resistência do ar. Só que para a gente chegar a trabalhar contando com essa resistência do ar, a gente é preciso trabalhar primeiro de um modelo mais simples, que é desprezando essa resistência, indo do mais simples para o mais complexo, certo? Entendi. Certo. Então a gente está trabalhando meio que se fosse no vácuo. Por que a bolinha sobe e desce? Aí já vai por conta de uma força de atração entre os dois, entre a Terra, vamos dizer assim, né, o planeta Terra, e a bolinha. Mais para frente eu vou mostrar para vocês a força de atração gravitacional. Tipo, se na Lua ela ficaria flutuando, né? Ela não iria para o chão. Iria. Porém, com a velocidade menor. Porque cada planeta, cada corpo celeste, a gente pode dizer que tem uma aceleração da gravidade diferente. Se eu não me engano, se não me falha a memória, a aceleração da gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo. E vejam, como já disse nas aulas passadas, a aceleração da gravidade que a gente trabalha aqui é a aceleração da gravidade terrestre, do planeta Terra, que é aproximadamente 10. Então, olha a diferença entre os valores da aceleração da gravidade da Terra e da Lua. A Lua é 1,6 metros por segundo. Na Terra, 10 metros por segundo, aproximadamente. Então, na Terra, ele acabaria subindo menos e chegando mais rápido ao solo. Na Lua, ele acabaria subindo mais e demorando mais, como se estivesse flutuando, realmente. Ele estaria meio que flutuando. Mas, na verdade, ele também está caindo. Só que de mais devagar, certo? Componente total. Aqui, eu selecionei essa parte de vetores de velocidade, a barra total. Por que eu quis fazer isso? Vamos trabalhar com o piano mesmo, que é um objeto maior e vai ser mais fácil de identificar. Vou colocar aqui, ó, numa velocidade lento, para a gente trabalhar, a gente visualizar direitinho esse movimento. Vejam que esse vetor verde, essa setinha verde, é o vetor velocidade. É o vetor velocidade. Lembra, a velocidade é uma grandeza vetorial. Ela precisa de um módulo, precisa de uma direção e ela precisa de um sentido. Voltando. Sabendo que esse vetor verde é o vetor velocidade, olha isso daqui. Ele sai com uma velocidade de 15 metros por segundo. Vejam o tamanho do vetor. Lembra que Vamos lembrar lá, gente. Eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que é o tamanho do vetor? Qual é a característica dele? Qual o nome que se dá o tamanho do vetor? Alguém lembra? É o módulo? É o módulo, perfeito. Veja que o tamanho do vetor... Olha o tamanho do vetor, como que ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo. Por que isso acontece? Porque a cada vez que um corpo sobe, ele vai perdendo velocidade até que ele chega em um instante de tempo. Veja, ele chega em um instante de tempo que esse vetor praticamente não existe. Na verdade, tem um instante de tempo que ele não existe, só que é difícil de parar aqui no momento em que ele não existe. Quando esse vetor não existe, esse instante de tempo, veja que isso acontece, olha aqui a nossa fita métrica, isso acontece quando ele atinge a altura máxima do movimento. Isso acontece quando a sua velocidade é nula, a sua velocidade é zero. Por que a velocidade é zero? Porque em um instante de tempo, ele meio que para no ar. Não é possível ver com os olhos em um movimento assim, quando a gente joga algo para cima, e a gente não consegue visualizar porque é um movimento muito rápido. É uma questão de milímetro, né? Isso.
É milissegundos que isso acontece. Então, é difícil da gente verificar isso. Eu não lembro quem foi quem ficou com essa dúvida na aula de lançamentos, mas eu disse que eu ia ver um vídeo. Mas aí eu também, como já ia ter aula de laboratório, lembrei desse experimento e seria melhor apresentar isso aqui para vocês, né? E vejam, a sua velocidade é nula. Por que a sua velocidade é nula? Quando você joga, uma hora ele para depois voltar. Olha o vetor velocidade agora, indo para baixo. O sentido de cima para baixo agora. Por que isso acontece? Porque agora a sua velocidade está para baixo, ele está caindo. Vamos fazer de novo aqui. Jogando, ele diminuindo a velocidade, zerou. Agora o sentido do vetor velocidade mudou e a sua velocidade está aumentando. Veja que o módulo do vetor está aumentando, porque a cada segundo que passa, a cada instante de tempo que passa, com ele caindo, a sua velocidade aumenta devido à aceleração da gravidade. Porque lembra, é uma aceleração. E o que é a aceleração? É a grandeza responsável pela variação da velocidade. É uma variação positiva, pelo fato de que ele ganha uma velocidade, ele aumenta a sua velocidade na descida, certo? Você pode dizer que um avião é um vetor? Um avião? Quando ele sobe e depois ele vai naquela velocidade constante? Eu posso dizer que a velocidade do avião é um vetor. A velocidade do avião, sim. Obrigada. Porque um avião é um corpo. Não chega a ser uma grandeza física. É um corpo. Aqui a gente viu o vetor velocidade. Agora vamos ver o vetor da aceleração. Olha. A aceleração não muda. Por que ela não muda? Porque é o tempo todo o mesmo tamanho e porque é o tempo todo o mesmo sentido e mesma direção. Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer por que isso? Por causa da gravidade? Do atrito? Não, a gente está desprezando o atrito. Ah, sim. Mas qual é a aceleração que a gente trabalha em um movimento desse? A aceleração da gravidade. MVU. Aceleração da gravidade, correto? Sim. E a aceleração da gravidade, de acordo com o tempo, ela muda? Não, é constante. Não, né? Ela é constante, perfeito. Ela é constante, o seu vetor é constante, o seu módulo é constante. Então, veja, falar que o vetor aceleração da gravidade é constante já basta tudo. Por quê? Tirando. Veja, o módulo do vetor não vai mudar. O módulo vai ser sempre aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A sua direção, como a gente está trabalhando em um movimento vertical, vai ser uma direção na vertical, certo? Que é a linha onde está posicionado o vetor. E o sentido, a aceleração da gravidade está sempre apontada para o centro da Terra, está sempre apontada para baixo. Então, não vai mudar. Por isso, esse vetor amarelo, o vetor da aceleração, é constante. Ele não muda. Correto? Todos entenderam essa parte? Querem que eu volte a alguma coisa? Querem ver algo mais? Professor, aceleração, o sentido, ele é sempre para baixo, mas e quando você acelera para ele subir? O vetor não muda? Não. A aceleração da gravidade vai estar sempre para baixo. Veja que, olha, quando eu falar
da segunda lei de Newton, vocês vão ver que uma força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se tem aceleração, a sua força resultante é diferente de zero. Quando eu atiro ela, veja que Não mudou a seta. A seta não muda. E por que ela não muda? Veja que o piano vai perdendo velocidade. A sua velocidade vai diminuindo de acordo com que o corpo suba. Ela vai diminuindo pelo fato de que há uma força apontada para baixo. Uma força Perfeito. Uma força de retorno ao corpo. E isso também se dá pela aceleração. A aceleração sempre vai estar apontada para baixo. Se a aceleração está apontada para baixo, a tendência do corpo é voltar. Por isso que ele volta. Mas ele consegue subir. Independente de estar na vertical, a aceleração ela sempre está voltada para... A aceleração da gravidade vai estar sempre apontado para baixo. Sempre. Da gravidade. Tá bom. Gravidade. Tá bom. Entendi. Obrigada. Vamos trabalhar agora, voltando aqui, um lançamento diferente. A gente trabalhou agora lançamento vertical, mas agora eu quero trabalhar um lançamento oblíquo. Partindo também de uma altura 0 metros, eu quero trabalhar com vocês essa parte aqui, ó. Lançando uma abóbora agora. Dá até o grau, né? Isso, dá até o grau. Botei 60 graus. Vejam a trajetória que ela fez. Isso aqui é um arco de parábola, né? Um arco de parábola. Só que o que é interessante aqui? O que é interessante para a gente? O vértice. Também, bastante interessante. Enorme, hein? Tá ligado? Vou colocar aqui o vetor velocidade. Vetor velocidade. Vamos ver o vetor velocidade. Veja. Olha como é que ele muda. Ele sempre vai estar tangente à trajetória. Vou colocar de um lento. Ele sempre vai estar apontado na direção da trajetória, no sentido da trajetória, olha. Certo? Muito agora, legal. Isso é o vetor total. Vamos ver as componentes dele? As componentes. Olha as componentes. Esses dois vetores verde menores. Notem o seguinte, o que eu quero que vocês notem. Na subida, verifica que esse vetor na vertical, o vetor, a componente da velocidade no eixo Y, travou de novo, gente, ou não? Tá tudo ok, né? Não, professor. Graças a Deus, porque eu vi a câmera da Norma aqui travada, eu falei, meu pai. Não, eu tô olhando. Eu não tô travada. Eu não tô congelada. Vamos lá. Notem esse vetor no eixo Y, o eixo das ordenadas, que ele vai diminuindo na altura. Na subida. Olha, ele vai diminuindo na subida, até que ele chega no zero. Aí depois inverte, não é? Ele sumiu. Mas depois ele inverte. Por que ele inverte? Porque o corpo começa a descer. E veja que ele vai aumentando. Porque na descida, ele está no mesmo sentido da aceleração da gravidade. É como se fosse mais rápido. Como se fosse mais rápido. Ele está ganhando velocidade. E esse movimento, aí, um movimento oblíquo, um lançamento oblíquo, a gente vai separar em dois tipos de movimento. Esse movimento na vertical, a gente vê que acaba trabalhando com um movimento com aceleração constante. Então, é um movimento uniformemente variado. A gente também chama de move, né? A sigla move, porque é um movimento em que tem uma aceleração constante. E também tem um movimento no eixo X.
Mas veja, olha o engraçado no eixo X. Olha que engraçado no eixo X. Olha esse vetor no eixo X aqui, ó. Fica olhando. Ele mudou de tamanho? Ele mudou de sentido? Não. Ele mudou de direção? Não, ele Não. permaneceu. Sabe o que isso significa? Que esse vetor na componente X, nas abscissas, é um vetor constante. É uma velocidade no eixo X constante. E que tipo de movimento tem uma velocidade constante? Movimento uniforme? O movimento uniforme. Por isso que em um lançamento oblíquo a gente divide em dois tipos de movimento. No eixo Y, como tem a atuação da aceleração da gravidade, é uma aceleração constante, a gente vai trabalhar no eixo Y com um movimento uniformemente variado. Da variação da velocidade. Vejam que a componente no Y varia, mas no X não varia, porque a velocidade no eixo X é constante. Então, no eixo X, a gente trabalha com as equações do movimento uniforme. Vou deixar aqui indicado para vocês. Vamos fazer um detalhezinho. Eu tinha alcance máximo movimento oblíquo. É uma equaçãozinha que eu tinha achado aqui para mostrar para vocês. Mas aqui, alcance máximo, altura máxima, tá, vamos lá. Mas eu quero trabalhar agora o alcance máximo. Vou aqui no meu quadro. Vou trabalhar com alcance máximo. Alcance máximo. Vamos fazer uma análise matemática. Uma análise matemática aqui. Simples e rápido. E vamos ver o que ela significa na física. Vamos copiar aqui a equação. Vai ser ΔSx igual a velocidade em x vezes o tempo. Não é mais fácil eu botar já assim. Tá? Para não perder muito tempo, eu ia fazer a dedução com vocês, mas é melhor já botar assim. Vai ser V0 vezes o seno de 2θ, seno de 2θ, sobre a aceleração da gravidade. Para ficar de um jeito mais conveniente, vou chamar esse alcance máximo, esse ΔSx, de A. O V0, quem é o V0? É a velocidade inicial. Essa velocidade inicial é esse vetor aqui, ó. É esse vetor verde. Opa. É esse vetor aqui, o vetor com que ele sai. Como a gente está trabalhando com módulo, é o tamanho desse vetor. E seno de 2θ. Deixa eu pegar minha régua. Qual a análise da matemática que eu quero mostrar aqui para vocês? Vejam o seguinte. Vou separar. Como isso aqui tudo é uma multiplicação e uma divisão, eu posso fazer o seguinte. O nosso A vai ser igual
AV0 sobre G vezes o seno de 2θ. Para que a gente consiga o alcance máximo, ou seja, para que A seja, a gente consiga um valor de A máximo, valor máximo de A. A gente precisa fazer uma análise nesse termo aqui, ó, o termo do seno. Por quê? Porque vocês vão ver na matemática, não sei se vocês já chegaram a ver, que o seno, não importa de que seja, se seja seno de θ, que seja seno de alfa, seja seno do Alan, seja seno da Gisele, mas ele sempre vai ter um valor, sempre vai ser um valor que varia entre -1, seno de 2θ, e 1. Ele sempre vai ter isso. O seu menor valor do seno, isso também vale para o cosseno, o menor valor do seno é -1. E o seu maior valor é 1. Se eu quero achar o alcance máximo, o valor máximo de A, eu preciso que esse seno de 2θ seja igual a 1. Perfeito? Para que o valor de A, para que seu valor máximo de A só seja somente A igual a V0 G. Isso aqui precisa ser 1. E V0G multiplicado por 1 é V0G. Só que o que eu quero chegar? Seno de 2θ igual a 1. O que isso significa? Que seno tem um valor numérico 1. Já vou deixar indicado aqui para vocês que o seno que tem um valor numérico 1 é o seno de 90. Isso vocês podem ver no arco trigonométrico. Posso ver aqui se eu consigo abrir um arco trigonométrico para vocês. Arco trigonométrico. É um arco que mostra todos os valores de seno e de cosseno. Mas eu não queria um... Mas aí, professor, Oi. Nessa forma que você mostrou do alcance, o seno vai ser sempre igual a 1 ou pode ocorrer de não? Não é igual a 1. Eu estou falando isso porque eu quero chegar em uma questão muito importante que talvez possa cair em algumas provas de vestibular, que é o seguinte. Ah, sim. Porque alguns pedem o seguinte: que ângulo você precisa lançar um objeto para que ele alcance uma distância máxima, tenha um alcance máximo? E vejo que esse seno tem que ser igual a 1. Como eu disse, que seno que é igual a 1? O seno de 90. Seno de 90 graus é igual a 1. Só que notem, aqui eu tenho seno de 2θ igual a 1. Então, obrigatoriamente, para isso equivaler, 2θ tem que ser igual a 90. Consequentemente, θ vai ser igual a 90 sobre 2. Logo, portanto, θ vai ser 45 graus. Então, em que ângulo eu preciso lançar um objeto para que ele alcance o alcance máximo? Redundante. Ele tem um alcance máximo. O ângulo de 45 graus. Vamos ver aqui no nosso experimento isso. Alô? Oi. Mas isso
porque ele ali partiu do zero, é isso? Não, sempre ele vai conseguir sempre ter o alcance máximo quando ele estiver em um ângulo em relação à horizontal de 45 metros. Notem, olha aqui, agora eu vou jogar o piano. Não, senão vai acabar confundindo. Jogar bola de futebol uma angulação de 45 metros e olha onde ele vai chegar. Vou botar normal para ser mais rápido. Desligar. Olha o alcance dele. Isso foi em um ângulo de 45 graus. Olha onde ele chegou. Se a gente diminuir para 30, será que ele chega? Vamos ver. Cima, mais baixo. Ele teve uma altura menor e um alcance menor. Se eu diminuir mais ainda para 25, uma altura menor e ainda menor ainda o seu alcance. Vou corrigir de novo, 45 graus. Veja o alcance dele. Botar 60 graus agora. Se eu botar um pouquinho maior a sua angulação, acho que ele passa. Vamos ver se ele passa. Também não passa. Ele tem uma altura maior, mas o seu alcance ainda é menor. Colocar um pouquinho mais, 70 graus. Uma altura máxima maior, mas não chega no alcance máximo. Isso que eu posso mudar. O alcance máximo dele é aproximadamente 23 metros. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? De novo, 45 graus. Vejam essa nossa análise matemática. O alcance máximo. Para ele ter um alcance máximo, o seno de 2θ tem que ser igual a 1. Seno de 2θ tem que ser igual a 1. Ok. Só que, qual seno que é igual a 1? O seno de 90. Logo, 2θ obrigatoriamente tem que ser igual a 90. E com isso a gente chega que θ é igual a 45 graus. E isso nos indica que numa angulação em relação à horizontal de 45 graus, o objeto vai ter o seu alcance máximo. Perfeito? E aqui na simulação eu demonstro isso. Brinquem com essa simulação. Tentem achar algum ângulo que tenha um alcance maior do que o ângulo de 45 graus. Fiquem brincando. Façam tudo. 40 graus. Perto, mas não é mais. Mas por que não passa? Nenhum deles ultrapassa. Isso é física. Não existe um porquê específico porque nenhum deles passa. Tem que ter alguma angulação onde haja um alcance máximo. E essa angulação é de 40 Tem como calcular. Uhum. Entendeu? Aí vocês podem... Se ela for o máximo, se ela é o máximo, então não tem porquê, é redundante falar que vai mudar o ângulo e ela vai aumentar, né? Se ela já é o máximo. Uhum. Então, por exemplo, veio uma questão de vestibular. Em que ângulo é preciso colocar um canhão para que você consiga ter um alcance máximo em seu lançamento oblíquo? Aí você já sabe, é um ângulo de 45 graus. Muitos acham que se você colocar um ângulo menor, ele vai chegar mais longe, porque isso não é algo trivial, ninguém pensa, pelo menos eu não pensava assim, jurava que não era o ângulo de 45 graus. Porque você pensa, se ele botar um ângulo menor, ele vai parar mais longe. Mas não. Se ele botasse em um ângulo de 0 graus, poderia parar mais longe? Sim, mas aí percebe, não seria mais um lançamento oblíquo, seria um movimento retilíneo. Então já sairia da ideia de um lançamento oblíquo.
Se colocássemos um ângulo de 90 graus, qual é o alcance máximo? 0. É vertical, É só na vertical que ele trabalhou. É só a sua altura que ele trabalhou. Então, o seu alcance máximo é 0. Entre o 0 e o 90, a metade, 45, o meio, a gente consegue o alcance máximo. Isso com a bola de piano. Vamos ver o piano. Vejam, a mesma coisa. Chega no mesmo local. 23 metros, aproximadamente. Certo? Vamos ver se dá tempo de fazer um exercício. Um exercício de movimento vertical. Eu tenho de movimento oblíquo. Vocês preferem qual? qualquer um dos dois, mas eu acho que cai mais oblíquo, né? Então vamos trabalhar com o oblíquo. Vamos trabalhar com o oblíquo. É um exercício, eu acabei não fazendo ele para deixar para fazer aqui com vocês. Por conta do meu computador, que ele quis muito ajudar a gente hoje, a gente vai acabar meio que corrido aqui. Mas não tem problema. Um corpo é lançado obliquamente com velocidade v0 de módulo 10 metros por segundo e sobre um ângulo de lançamento igual a θ igual a 30 centímetros. 30 centímetros não, perdão, 30 graus. A altura inicial de lançamento foi de 6 metros. Tá, perfeito. Calcule, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a influência do ar. Veja, desprezando a influência do ar, mesma coisa que desprezar a resistência do ar, desprezar a força de atrito do ar. Vamos lá. A intensidade da velocidade v do corpo ao passar pelo vértice do arco de parábola. Tá, vamos lá. Vamos fazer um desenhozinho aqui para ter uma noção do que está acontecendo aqui. Eu tenho o solo. Tem o solo. O chão, né? A altura de 0 metros. A nossa referência, nosso referencial. E eu tenho também aqui um balcão de 6 metros. Hoje eu vou ter que ir contra a minha vontade, senão de fazer tudo na régua, senão não vai dar tempo. Um balcão de 6 metros. 6 metros. Ou seja, o corpo sai de uma altura de 6 metros. Uma bolinha sai de uma altura de 6 metros. Vejam que ela vai subir um pouquinho e depois ela vai cair até chegar ao solo. A letra A nos diz o seguinte: a intensidade da velocidade v do corpo ao passar pelo vértice do arco de parábola. O arco de parábola, o vértice, é o ponto onde tem a altura máxima. Voltando aqui no nosso experimento, vejam o seguinte, o que eu tinha dito para vocês. Componente. Lento. Vamos atirar aqui. Vejam que na altura máxima, acabei passando um pouco, veja que na altura máxima, a velocidade em y é nula. Porque agora, na altura máxima, ele não está subindo e nem descendo. Depois que ele muda o sentido. Certo? Deixa eu indicar aqui, movimento. Oblíquo. A intensidade da velocidade v do corpo a passar pelo vértice do arco de parábola.
Tá, vamos lá. Notem o seguinte. Que a velocidade acaba sendo dividida em duas componentes. O Vx, a velocidade V0x, que pode ser calculada pelo V0 vezes o seno de θ, o seno do ângulo formado. Vou escrever de uma maneira melhor. Deixar mais que vai usar o 45, né? Vai usar o 30. Aqui vai usar o 30. Aqui vai usar o 30. Ah, sim. Perdão. Eu vou deixar aqui indicado essas duas formulazinhas que são bem importantes. Tem nos resumos e tem na aula de lançamentos que eu dei para vocês. Na aula de vetores, que é a de componentes dos vetores. Eu tenho o módulo do vetor, a velocidade inicial, a componente x. Como que eu vou calcular essa componente x? A componente x inicial. A gente pode fazer a sua velocidade inicial, o módulo da velocidade inicial em si, multiplicado pelo seno do ângulo. Pode-se fazer a mesma coisa com a componente y. Porém, vai ver uma... Seno não, perdão, gente. É o cosseno. Aqui é o cosseno. Na velocidade V0y, a componente y vai ser a mesma coisa, só que ao invés do cosseno, agora vai ser o seno. Isso vocês podem anotar com carinho, vocês podem utilizar muito em questões assim. Ele quer a velocidade, o módulo da velocidade com que o corpo passa no vértice da parábola. E veja, ele só vai ter uma velocidade em x. Essa velocidade em x a gente consegue descobrir, porque a velocidade em x é constante. O valor do vetor da componente x é constante. Então, o Vx, como ele é constante, ele é igual à velocidade inicial em x. Consequentemente, o Vx vai ser V0 vezes o cosseno de θ. A velocidade inicial, ele nos deu. A velocidade inicial, ele nos deu e foi de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Vezes o cosseno de θ. Quem é o nosso θ? 30 graus. Logo vai ser cosseno de 30. Portanto, isso aqui é a letra A. Deixa aqui, letra A. Portanto, vai ficar Vx igual a 10 vezes o cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30, gente? Alguém lembra? 1,5? Não lembro. Raiz de 3 Raiz de 3 sobre 2. O 10 com 2 eu posso cortar. No final vai sobrar 5 raiz de 3. É uma velocidade, uma componente de uma velocidade, então 5 raiz de 3 metros por segundo. Essa é a letra A. B, o tempo de subida. Tempo de subida. Vamos pensar aqui. Tempo de subida. B. Como a gente pode achar esse tempo de subida? Vamos utilizar essa equaçãozinha aqui, ó. A equação do eixo y. A equação da velocidade no eixo y. Equação
da velocidade eixo Y. Alguém mandou uma mensagem no chat? Quem poderia? Perguntaram por que o V0x é cosseno e o VY é seno. Perfeito. Inicial. Perfeito. Vamos lá. Isso vem a partir de uma decomposição de vetores. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Como o corpo está partindo de uma angulação de 30 graus, veja que eu botei a régua em 30 graus aqui para indicar o seguinte. O vetor velocidade, como ele parte de uma angulação de 30 graus, ele vai ter um vetor também a 30 graus. Ele vai ter esse vetor também a 30 graus. Como esse vetor está inclinado, eu posso encontrar componentes para ele. E esse aqui é o vetor V, né? V0. Deixa eu deixar aqui indicado. Vai encontrar componentes. A primeira componente vai ser a componente V0x. A segunda, formando um ângulo de 90, vai ser a componente V0. Vai ser a componente V0y. Vejam o seguinte. Aqui eu posso fechar um retângulo, né? Um retângulo. E vejam que aqui tem um ângulo θ. Notem o seguinte. Esse lado é idêntico a esse lado. É o cateto oposto. É o cateto oposto. E é idêntico a esse lado. O que eu quero dizer? Eu vou ter um triângulo, retângulo, com essa cara aqui, ó. Com essa cara. Onde o módulo, o tamanho desse vetor de baixo vai ser o V0x. Onde o tamanho do vetor desse do lado vai ser o V0y. E o tamanho da hipotenusa vai ser o próprio V0. E temos o ângulo θ. A gente sabe que seno de θ, nesse caso, vai ser o cateto oposto ao ângulo, nesse caso é o V0y, sobre a hipotenusa. Aqui, ó. Seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Perfeito? Fazendo uma multiplicação aqui cruzada, sabendo que aqui embaixo do seno de θ tem um 1, porque seno de θ dividido por 1 é o próprio seno de θ, eu vou ter um V0y vezes 1 e um V0 vezes seno de θ. Esse aqui é a componente da velocidade inicial no eixo x, eixo y. Fazendo a mesma coisa, agora só que com o cosseno, quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem é que está adjacente ao ângulo? V0x. Sobre a hipotenusa V0. Logo, portanto, fazendo a multiplicação cruzada também, eu vou chegar em 1 V0x igual a V0
vezes o cosseno de θ. Esse aqui é a componente no eixo x. Notem essas duas equações aqui. Como elas são importantes. Essas duas equações. Vejam se não é a mesma daqui de cima. Ela vem devido a isso. Certo? São 9 horas, não vai dar tempo de terminar a questão. Eu vou fazer essa questão. Já viu, né? Só falta a B. Tem B e C também aí? Desculpa. B, C e D. Eu vou fazer essa questão ia fazer e posso mandar no grupo. Vocês querem que eu mande no grupo? É melhor, professor. Tá bom, perfeito, então. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento.